As aventuras do programa Imagem, elas começam hoje. Eu estou na ponta da praia e nós vamos conhecer aquela edificação, onde fica a sede do incrível Museu de Pesca. Vamos lá conferir? Esse prédio aqui, né, que está o Instituto de Pesca. Esse terreno antigamente existia um forte aqui, não é isso? Aqui era o Forte Augusto. Ele cruzava fogo com a Fortaleza da Barra para proteger a entrada de navios piratas aqui no canal de Santos. Protegia Santos e São Vicente. Aqui foi escola de marinheiros anteriormente e depois escola de pesca. Aí em seguida foi cedido para o Instituto de Pesca. Esse lugar aqui é extremamente histórico, né? Esse prédio hoje é do Instituto de Pesca. Esse prédio é do Instituto de Pesca, aqui é o Museu do Instituto de Pesca. Isso é lendário, sabe? Cerca de 1700 ou um pouquinho antes, né? Então nós temos aqui bem em frente a Fortaleza da Barra e aqui o Forte Augusto, né? Então o Forte Augusto, ele defendia, você imagina esse local aqui sem nada. Eles tinham, né, os piratas tinham aqui aqueles mapas, eles já vinham com mapa, porque era uma cidade que eles queriam saquear. Você imagina que naquela época não tinha motor, né? Era a vela. Aí eles chegavam aqui não tem vento nesse canalzinho, o que eles tinham que fazer? Remar. Quando eles estavam remando, estrategicamente, é que aqui o forte defendia, né? Que atirava e praticamente, né, nós temos poucos casos que passaram alguns piratas. E logo na entrada do museu nós nos deparamos com essa incrível raia manta gigante. Ela pode medir mais de 6 metros de comprimento. É a maior raia do mundo. Aqui é onde começa, né, a parte dos monstros marinhos. Lendas e escrituras sagradas que brincam com a nossa imaginação desde os primeiros livros de criança. Quais são, né, as principais peças desse acervo?
principal peça, a atração do museu é essa baleia, a ossada da baleia Finn. Ela foi encontrada em Peruíbe, encalhada. No começo ela até ficaram na dúvida, porque ela foi vista na costa, ficaram na dúvida se era um submarino, porque era a época da guerra, né? E depois, logo em seguida, ela foi encontrada encalhada na praia de Peruíbe. E aí trouxeram os ossos aqui para o Museu de Pesca para ser montada. Essa incrível ossada de baleia é de 1942. Mede 23 metros e 7 toneladas de peso. Em 2004 eu tive a honra de registrar através de um documentário o trabalho do taxidermista Nelson André Costa, que com toda a sua arte conseguiu deixar esse animal aqui em exposição. A taxidermia inovou em técnicas. Os desafios apareceram, como o caso dessa baleia aqui, né, que apareceu no dia 31 de maio, um dia chuvoso e praticamente 1 tonelada de baleia, né? E nós conseguimos desossar ela em 5 horas, para no dia seguinte já colocar na panela para começar o processo de limpeza dos ossos, né, para fazer a montagem do esqueleto. Renata, eu queria que você me falasse um pouco do trabalho dos taxidermistas, né? Porque ao longo do tempo eles fizeram o acervo do museu e dá para ver um pouco, né, a história da evolução do trabalho deles. Sim, antigamente falavam, né, até que era empalhado, que era usada serragem. Então, o museu, ele já há muitos anos,
ele vem assim, colecionando, sabe? Esses bichos são difíceis de se manter taxidermados, né? Ou taxidermizados. O preenchimento era feito com serragem, então precisava tratar a serragem, porque, né, parecia todos aqueles bichos da madeira. O material que é empalhado, né, que seria a taxidermia, que usava serragem, muitos têm cupins. Então tem que fazer um tratamento nessas peças do acervo. Aí depois a taxidermia, que é o trabalho que faz essa restauração nos animais, né, para poder expor, foi feito com poliuretano, com plástico bolha, então materiais mais leves e também que não atraiam alguns tipos de insetos, né, que acabam deteriorando a peça. Isso daí então mantém que dá muito menos bicho, né, quase nada, e então fica só a pele, né, e com toda essa matéria, e também fica muito mais leve, né, mais fácil de transportar e de se manter, né. A restauração do material fica mais rica em detalhes, ele tenta manter toda a originalidade da cor, movimentação do animal, então ele tenta deixar o animal mais parecido possível, porque ele perde a coloração ao morrer, né? Então o taxidermista deixa tentar o mais parecido possível com a originalidade do animal. Só essa vista aqui é incrível, já paga o ingresso, vale a pena a visita. A entrada da Baía de Santos aqui, a entrada para o porto e todos esses navios passando. Eu queria que você me falasse, né, um pouquinho sobre o acervo. Tem a Sala do Capitão, tem o diorama que trata de toda a parte do costão rochoso, tanto o fundo dos oceanos, manguezal, então tem todas as áreas oceânicas também, né, representando aqui no Museu de Pesca. Tem uma sala interessante, areia, conchas, isso aí para um biólogo, né, deve ser, né? É maravilhoso, são todas as areias do Brasil. A gente ainda quer colocar algumas areias do mundo, mas são todas as areias das praias brasileiras expostas aqui na Sala das Areias e tem conchas de todo mundo, né? Tem conchas lindas aqui, não tem muita coisa que a gente ainda precisa saber de doação, que a gente precisa saber da onde veio.
E temos também a sala dos tubarões, que também é muito atrativa para as crianças. Durante muito tempo, o leão marinho macaé foi a principal atração do aquário municipal. E depois ele continuou dando a sua graça aqui no acervo do Museu de Pesca. Mas com certeza o que nos remete medo não são os monstros marinhos, e sim os tubarões. Pela proximidade que eles têm com a nossa costa, né? E também pela notícia de alguns ataques que acontecem por aí. Vocês imaginam assim um bicho que é territorialista, né? Os órgãos sensoriais que ele detecta urina e fezes e sangue em partículas mínimas. Então, se a pessoa entrar assim com algum ferimento, né? Então, nesse caso, ele vai detectar. E se for uma espécie agressiva, né? Que é raro, o caso do ataque é muito pequeno. Comparativamente a todos os animais, o tubarão ainda está em 10º lugar. Nós temos que ter medo, que a gente não tem, é daquele pequenininho que é o mosquitinho. Esse causa milhões de mortes, né? O tubarão, no mundo, cerca de menos de 50. Veja que a evolução é bastante, manteve esse bicho com a mesma forma, né? Houve uma diminuição somente do tamanho do bicho. E ele é uma importância, assim, vamos dizer, muito grande para os oceanos, né? Muitas vezes as pessoas pensam, vamos retirar os tubarões, né? Isso causaria um grande desequilíbrio. Porque os tubarões eles estão no ápice da cadeia alimentar, então eles são importantíssimos. A base da cadeia alimentar é muito grande, então a gente pode pegar, eu vou dar um exemplo, a sardinha, toneladas, mas o tubarão que está no ápice são poucos relativamente. Então, poucos, né? A pesca pode, de uma maneira ou outra, ser alvo, né? Quer dizer, ele é alvo da pesca, então pode criar um desequilíbrio grande em toda a cadeia alimentar. Renata, qual é o principal objetivo do museu? O principal objetivo do museu é trazer informação facilitada para as pessoas sobre ciência, sobre conservação ambiental,
educação ambiental para todas as pessoas, com acessibilidade, incentivar as crianças o gosto pela natureza, pela biologia, instigar o interesse das crianças, né, pelos animais, pela parte marinha, pela parte ambiental, para eles levarem também para os adultos todas essas informações para poder ter uma rede ampla de pessoas que lutam pelo meio ambiente. Toda a nossa cumieira, todo o nosso telhado de pinho de riga. Naquela época, o prédio tem mais de 100 anos. Então, você imagina, se fosse um outro tipo de madeira, aquilo tinha acabado antes, mas o pinho de riga é uma coisa assim, duradoura, sabe? Mas não resistiu depois de 100 anos, né? Entendeu? Aí precisou refazer, o IPT fez toda essa obra, sabe? E tem uma coisa, Dário, que eu me lembro muito bem. Esse nosso telhado que é o piso da baleia, e aí a gente falou assim, o que vocês pretendem fazer? Ó, nós vamos ter que trocar. E o que vocês querem fazer? Ah, a gente desmonta a baleia e depois monta. O quê? Nunca! Vamos fazer o seguinte, perguntou para o IPT se o telhado novo aguentaria o peso. E o Instituto, sim, pode. E aí ele ficou pendurado, como está. Você imagina desmontar essa baleia Fi? Nunca mais! E aí ela ficou tão bonita que se mantém até hoje, não é verdade? Eu queria que você me falasse quais são os desafios de manter esse museu aberto. Manutenção do acervo, o próprio prédio, a gente sabe que é um imóvel tombado. Isso, a gente tem muita dificuldade de manter o acervo agora que nós estamos sem o taxidermista. E também por novas reformas, né, pelo prédio ser tombado. Dificuldade pela maresia, por ser em frente à praia, muito vento, então nossas janelas, a estrutura do prédio em si é muito difícil de manter. E temos poucos funcionários também que trabalham com muito amor aqui para manter tudo isso bonito, limpo e preservado. O museu recebe muitos visitantes? Vem turistas de todo o Brasil, fora do Brasil. Tem muita excursão de escolas, a gente tem agendamento toda semana. A gente tem um auditório que faz palestras, que tem professores que ministram aulas, aberto a todo público, para faculdades, para público em geral, para turistas. O Instituto de Pesquisa, ele é um instituto de ensino também, né? Então nós recebemos aqui muitas crianças, nós recebemos estagiários, uma quantidade muito grande, sabe? Depois nós temos ainda uma pós-graduação, um mestrado, que vai passar doutorado também, né? Então isso é uma complementação curricular, né? Então aqui eu me sinto realmente muito realizado, sabe? Porque tratar da comunidade é um prazer, sabe? Não para a comunidade, para a gente também.
Renata, para finalizar, queria que você fizesse um convite para quem estiver nos assistindo, né? Qual o horário de funcionamento? Como é que a pessoa faz para vir aqui? Isso, venham visitar o museu. A diversão e aprendizado são garantidos. Acima de 60 anos não paga, crianças até 5 anos não pagam também. O museu está aberto de quarta a domingo, inclusive aos feriados, e funcionamos desde as 10 da manhã até as 17 horas. Valeu, Renata. Muito obrigado aí pelas informações. História, lazer, cultura e eventos. Esse é apenas o primeiro episódio que você curtiu do programa Imagem. Uma viagem pela costa da Mata Atlântica. Continue a acompanhar as nossas aventuras. Até mais. Obrigado.